Estimados amigos e amigas, amanhece o dia mais silencioso da história da humanidade. Sexta-feira Santa, dia 2 de abril, Semana Santa, segundo dia do Tríduo Pascal. Qual é o símbolo que vem em mente? O que trazemos presente? A cruz de Jesus. A cruz de Jesus. E este dia é um dia de silêncio, dia de jejum, dia de abstinência de carne. Dia de jejum e dia de abstinência de carne. Que nós possamos viver profundamente este dia. Vamos cessar os ruídos externos. Vamos cessar também os nossos ruídos interiores. Vamos meditar. Que pena que a gente está também num cenário que impossibilita ter a procissão de Sexta-feira Santa, de ter a Via Sacra e assim por diante. Embora nós vamos fazer a Via Sacra no fim do dia hoje, no final do dia às 18 horas pelas redes sociais, vamos ter a Via Sacra, o momento nosso de oração. Mas este dia depende de cada um de nós, depende de cada um de nós. Com o coração num silêncio profundo, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na Sexta-feira Santa, nós temos a narração da paixão e morte de Jesus. E esta narração, ela é longa. Normalmente a gente faz encenado isso, né, nas celebrações. Por isso nós vamos citar todo o espaço que ocupa a narração no capítulo e nos versículos, mas nós vamos ler apenas uma parte. Depois, durante o dia, a gente pode se dedicar a fazer toda a leitura. O Evangelho da Paixão de Jesus Cristo é de João, capítulo 18, versículos de 1 até 19, depois, capítulo 19, de 1 até 42. Isto é, nós vamos pegar o capítulo 18 de João, vamos até o final do capítulo e já começamos o capítulo 19, também até o 42. É bastante longo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? E eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu:
Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos seus discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusações apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim?
Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta página, certamente, é uma das páginas mais tristes do Evangelho. Um inocente foi condenado por um castigo que estava acima de qualquer força humana, a crucificação. E ele não tinha motivos para ser condenado. A trama do poder, a trama do ódio, ela sempre termina numa grande dor. Na verdade, os sumos sacerdotes, os fariseus, todos aqueles que viam em Jesus uma ameaça, quiseram terminar, foram pelo caminho mais fácil. Soltaram Barrabás e mandaram prender, flagelar e crucificar Jesus. Esta palavra crucifica-o, crucifica-o, ainda ressoa nos nossos dias, porque muitos são injustamente crucificados. Olha a cruz da fome, a cruz do desemprego, a cruz de não ter oxigênio, a cruz de não ter uma vaga hospitalar. Jesus continua sofrendo com todos os sofrimentos da humanidade. Que Jesus, nossa luz, que ressuscitou ao terceiro dia, mas aceitou passar por tamanha dor, que Ele nos transforme o nosso coração. É Sexta-feira Santa, dia de silêncio, dia de jejum, dia de abstinência de carne, dia de meditar profundamente um grande amor que deu a sua vida por amor a nós. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde sempre. Cada um tenta ver como vai viver esta Sexta-feira Santa. E às 18 horas, via online, pelas nossas redes sociais, nós vamos nos encontrar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos dizer paz e bem. Vamos também dizer santa alegria, mas qual é a alegria nossa no meio da dor? Foi por amor a mim, a você, a todos nós, que Ele deu a vida. Paz e bem, santa alegria.